Pessoal, então vamos lá, correção da página 36, o exercício 50 da página 36, ele fala assim para nós. Calcule. Então, ele quer que você simplifique ao máximo possível cada uma dessas raízes quadradas. Então, vamos lá. Nesse caso, está somando 2 raiz de 3 com 5 raiz de 3. O que nós podemos fazer? Como, por assim dizer, você copia o raiz de 3 e soma os números tranquilamente. Então, 2 mais 5, 7, e apenas copia o raiz de 3. Então, 2 mais 5, 7, copiou o raiz de 3 aqui na frente. Pronto. Qual ficou o resultado? 7 raiz de 3. Simples assim. No caso da letra B, nós temos uma multiplicação. Então, nós vamos fazer a multiplicação simples. Copia a raiz quadrada. 2 vezes 50, nós sabemos que fica 100. No caso, qual é a raiz quadrada do 100? Nós conhecemos, 10. Porque 10 vezes 10 fica 100. Pronto. Agora, na letra C, nós temos dois quadrados perfeitos, olha só. Temos o 81 e temos o 49. Quando nós extraímos essas raízes daqui de dentro, nós sabemos que o 81, a raiz do 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81, e a raiz do 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Olha só, então nós eliminamos a raiz quadrada nesse momento. Já nesse caso aqui, tem que tomar um certo cuidado, porque as raízes são diferentes. Então, tá observando aqui, pessoal? Raiz de 11 e raiz de 13. Então, o máximo que nós podemos fazer nesse momento seria dividir eles ao meio. Vai ficar 3 quintos, multiplicando raiz de 11 sobre raiz de 13. Ainda para simplificar mais um pouco, o que nós poderíamos fazer? Colocar 3 quintos, que multiplica apenas uma raiz, raiz de 11 sobre 13. Então, 3 raiz de 11 e 5 raiz de 13 seria o mesmo que isso ou o mesmo que isso. Então, é bem simples, é tranquilo. Essa é a ideia do exercício 50. Vamos ao próximo. No caso do exercício 51, pessoal, nós temos assim, determine o valor da expressão, temos aí a expressão, com aproximação de até a primeira casa decimal usando uma calculadora, tá bom? Então, primeiro vamos resolver isso aí, simplificar o máximo possível. O que nós podemos fazer? Vamos escrever isso aí de forma mais simples? Observe aqui, ó, vamos pegar aquele... naquele momento, nós temos aqui nós temos mais 2 ao cubo, então, nós estamos aqui com mais 2 ao cubo. Mais 2 ao cubo é o mesmo que mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Mais com mais, mais com mais, mais. Então, no fim das contas, ficou mais, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, o 2 ao cubo ficou mais 8. Tá, vamos ver então agora o que significa esse menos 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Então, nós temos menos 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Vamos repetir. Menos 2 sobre 3 vezes menos 2 sobre 3. Porque é ao quadrado, então é multiplicar ele 2 vezes. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, ficou mais 4 sobre 9. Ok. Vamos trazer para dentro da raiz quadrada. Quando eu peguei o mais 8 e o mais 4 sobre 9 e trouxe para dentro da raiz quadrada, eu percebi a necessidade de tirar o mínimo. Por quê? Porque eu tenho o número 8, que está sobre 1, e tenho 4 nonos. Então, vamos tirar o mínimo? Pessoal, quando eu coloquei para dentro da raiz quadrada, nós percebemos a necessidade de tirar o mínimo, não foi? Então, aqui, entre 1 e 9, o mínimo seria 9, certo? Então, 9, vamos fazer a regra da borboleta. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 8, 72. 9 dividido por 9, 1 vezes 4, 4. Aqui, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar. Então, nós vamos somar
raiz, você só copiou a raiz, né? 72 com 4, 76. E copia o 9. Gente, o 76 nós conhecemos que não tem como você tirar ele da raiz sem ser um número decimal, né? Então, permanece dentro da raiz o 76, ele continua raiz de 76, mas o 9 tem como tirar de dentro da raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 9, nós conhecemos que a raiz de 9 é 3, então teve como tirar o 9 da raiz quadrada. Agora, se você encontrar aqui o valor de raiz de 76, ao fazer a continha, você vai entender, usando a calculadora, que fica 8,7. Quando você encontra a raiz de 76, que é 8,7, você vai dividir 8,7 por 3 e vai encontrar exatamente 2,9. Resumindo, toda aquela raiz quadrada, aquelas contas, significava o quê? 2,9. Pessoal, já no 52 falou, use a calculadora e calcule o valor das expressões com aproximações de até uma casa decimal. Beleza, então vamos entender que raiz de 2 vale quanto? Raiz de 2 nós conhecemos que vale 1,4 e o raiz de 5 nós conhecemos que vale 2,2. Encontramos com a calculadora. Quando você soma esses dois decimais, você vai encontrar 3,6. Muito bem. No caso da letra B, nós temos raiz de 8 menos raiz de 7. Raiz de 8 vale 2,8 e a raiz de 7 vale 2,6. Quando você faz a continha desses números aqui, ó, com a calculadora ou sem ela, você vai encontrar 0,2, certo? Na letra C, nós temos uma multiplicação de raízes. Então, raiz de 5 vezes raiz de 3. Raiz de 5, 2,2. Raiz de 3, 1,7. Certo? Então, nós temos 2,2 vezes 1,7. Ao multiplicar, nós encontramos 3,7. Muito bem. No caso da letra D, nós temos raiz de 8 dividido por raiz de 3. Então, no caso da raiz de 8, nós sabemos que vale 2,8 dividido por raiz de 3, que é 1,7. Nós vamos encontrar com essa divisão aproximadamente 1,6. Muito bom. Vamos ao 53? No exercício 53, o livro falou assim para nós. Verifique se esse valor todo dessa expressão é um número inteiro, né? Então, para resolver, nós temos aqui que 4/7 nós só copiamos. Esse aqui, que é uma raiz quadrada, nós extraímos a raiz. Raiz de 49, 7. Raiz de 64, 8. Tudo bem. Então, nesse caso aqui, que são duas frações e está diminuindo, né? Está subtraindo, nós vamos fazer o mínimo. Mínimo entre 1 e 5, 5. Vamos fazer a regra da borboleta. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 3, 3. Ok. Copia. Dividido por 3/5, só copiando. Mas, nesse caso, também vamos tirar o mínimo. Nós temos 1 mais 1/3. Então, o mínimo entre 1 e 3 seria 3. Vamos aplicar a regra da borboleta? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. Certo? Agora, nós podemos trabalhar com essa multiplicação aqui. E aí, ficaria como? Se eu tenho 7 em cima multiplicando e 7 embaixo dividindo, eu posso simplificar eles desse jeito, certo? Então, vai ficar só o 4 sobre 8, certo? 4 sobre 8. Mas, nesse caso aqui, nós podemos resolver esse 5 menos 3. 5 menos 3, nós sabemos que vai ficar quanto? 2. E no caso, vamos copiando aqui. Mais 2/5 dividido por 3/5 mais, vamos resolver esse aqui também? No caso desse 3 sobre 1, 3 mais 1, nós sabemos que vai ficar 4/3. Então, a gente copia aqui embaixo
4/3. Tudo bem. Quando se trata de uma divisão, como é o caso dessa, de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. É uma regrinha. Então, vamos copiar o 4/8, mais conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Se tá 3/5, vai ficar 5/3, vezes 5/3, mais 4/3. Como que vai ficar essa multiplicação aqui agora? Vamos fazer aqui na frente. Só copiando. 4/8 mais 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Mais 4/3. Certo? Então, agora eu tenho 3 frações. O que eu posso fazer com essas 3 frações? Então, eu tenho 3 frações, eu posso simplificar essas frações, viu, pessoal? Então, nesse caso, o 4 pode ser por 4 e por 4 também. Ele vai ficar 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Mais o 10 e o 15 tem como por 5, né? Por exemplo. Então, aqui no caso, sim, 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Mais 4 e o 3 não tem como, tá bom. Qual é o mínimo entre 2 e 3? Nós sabemos que fica 6. 2 vezes 3, 6. Regra da borboleta novamente, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. Soma a galera todinha. 3 mais 4, 7. 7 com 8, 15. 15/6. Então, toda aquela expressão enorme que usou quase 2 folhas significa 15 dividido por 6. Então, a pergunta é, 15 dividido por 6 é um número inteiro? Não, não é um número inteiro, tá? É uma fração ou um número decimal. Porque se você dividir 15 por 6, vai dar um número decimal. Então, nós sabemos que não é um número inteiro. Ok, galera? Até a próxima!